Está escrito ali na tarjinha, eleições, compartilhar fake news é crime. Isso também faz parte do que a gente está falando aqui durante essa semana. A gente vem falando aqui ao longo dos meses e essa semana, mas a gente está falando dos direitos do cidadão, da força do cidadão, do teresopolitano e quanto ele pode cobrar, o quanto ele pode cobrar do prefeito e dos vereadores. Mas para isso, você tem que votar. Se você não votar, óbvio, você pode cobrar, tá? Mas você, moralmente, seria isso? Perde o direito ao voto, a cobrança, você né? Não dá importância. E assim, você está cobrando de alguém que o que ele quer é voto. Se ele sabe que você, na hora da campanha, você não vai apoiá-lo, ou se você não vai ir contra, você não vai mostrar os erros dele, não vai estar ativo ali na campanha, o que você cobrar dele, ele não dá a menor importância. É aquilo, por exemplo, o empresário, o que ele visa? Ele visa lucro, o que a gente sempre aprende, ele visa lucro. Por mais que ele trabalhe com a questão social, tudo isso, o empresário visa lucro. Né? A igreja visa a alma das pessoas, mudar a alma das pessoas. O político, ele visa voto. É isso que ele quer. Então, se você não participa, se você não vota, se você não participa do processo eleitoral, na hora que você cobrar dele, você tem para ele sabe, o que adianta eu ouvir essa pessoa se ela não vai me dar voto, ou se ela não vai mudar o voto dela, ou se ela vai chegar na época da eleição e vai falar assim, não presta para nada isso, eu não vou votar nulo. Então, para ele está ouvindo aqui e ele está pensando isso, ele pensa isso o tempo todo, o político pensa isso o tempo todo. Ele pensa, todos eles que ganharem ali, se eles quiserem continuar na política, no dia 1º de janeiro eles vão estar tomando posse no mandato e vão estar iniciando a campanha para dali a 4 anos. Sim. Né? Eles já vão estar pensando nisso. E aí, se você não participa disso, se você mostra para ele que na hora de votar você sempre vai votar nulo, ele não vai dar a menor importância. Então, você vai cobrar e ele não está nem aí. Agora, se você participa de todo o processo eleitoral, ainda que você não vá para a rua pedir voto, mas você está mostrando, eu quero saber quem são os candidatos, eu quero escolher melhor os meus candidatos e tudo. E aí, quando a pessoa entra lá e você começa a cobrar, a história muda, a realidade passa a ser outra. Né? Comigo mesmo, eu votei durante um bom tempo, eu votei para um deputado federal que era ligado à questão dos advogados e tudo, mas ele tomou uma decisão errada. E eu sempre disse para ele, eu não ficava fazendo campanha para ele, nada disso. Assim, pedia votos, mas nada de estar na rua o tempo todo, até porque tem meu trabalho, tem minha vida, tudo isso. Mas chegava. E aí ele tomou uma decisão na Câmara que eu simplesmente falei, não vou mais votar. Eu passei a receber mensagem dele, passei a receber ligação dele, porque eu falei, não concordo com esse tipo da sua atitude. Aí a história começou a mudar. Aí ele começou a querer procurar, porque ele sabia que o voto valia a pena. Né? Então, isso, o cidadão ele precisa entender isso. E precisa cobrar. Precisa, não concordo com que ele votou dessa forma, manda e-mail. Hoje tem como, manda e-mail, manda mensagem pelo WhatsApp. Vai aqui em Teresópolis, a Câmara ali, vai na Câmara, vai no gabinete dele, pressiona, exige. É o que o cidadão tem que fazer para que a sociedade mude. Não tem como, não tem outro jeito. O meu deputado federal se deu mal comigo, tá? Porque eu encontrei com ele. E não é daqui não. Obviamente, ele é do Rio de Janeiro. Eu vou já falar disso. O deputado federal em que eu votei. Você quer ver? O político, ele gosta de ser cobrado? Gostar, não gosta, né? De jeito nenhum. Mas, se ele for cobrado, ele vai ter que fazer. Ele vai ter que dar resposta, não tem jeito. Mas gostar, ele não gosta. Então, ele vai criar meios para não ser cobrado. Isso ele vai fazer. Mas, quando a sociedade começa a cobrar, ele não tem jeito. Ele vai ter que cumprir, não tem como. E isso é que acho que a sociedade teresopolitana e a sociedade brasileira, de modo geral, ela não percebe, e é aquilo, ela não percebe a força que ela tem e como ela pode cobrar. E, muitas vezes, ela acaba cobrando errado. E aí também não adianta. É o que a gente vê muitas vezes, hoje, então, com redes sociais e tudo, uma gritaria danada, tudo isso, mas ela não está sabendo cobrar. O cobrar é exatamente isso, é bater na porta do vereador e falar, você está agindo dessa forma errada. Você está fazendo isso que eu não concordo. Esse voto que você está querendo tomar está errado. Quando a sociedade começa a fazer isso, a história muda. A gente está vendo agora nessa questão nacional que pode mudar essa questão do próprio Alexandre de Moraes ali. Né? Quando você pega um líder político, que hoje é o Nicolas, e ele começa a bater em cima do partido, o que tem de candidato do PSD desesperado com isso acontecendo é absurdo. Pode ser que não consiga o que ele quer, mas o que ele está querendo ali? Eu quero os 5, 6 votos que eu ainda preciso para pautar a questão do impeachment do Alexandre de Moraes. Eu quero isso para pautar. O que ele fez?
onde que está o problema? É o PSD? É o PSD? Então eu vou em cima do PSD de tudo que é jeito. Aí você começa a olhar na própria eleição do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, em que o Eduardo Paes é do PSD, aí ele começa a falar, o Eduardo Paes é do PSD, junto com o presidente, com o Rodrigo Pacheco. O candidato da oposição começou a crescer. O Eduardo Paes já começou a se desesperar com isso. Então é essa visão que a gente, como cidadão, precisa ter. Onde está o problema? É aqui? Então é aqui que eu vou cobrar dele. E muitas vezes a gente não faz isso. O primeiro caminho é, você votou naquele candidato, diga para ele que você votou nele, que você gosta dele. E diga para ele o seguinte, se você me trair na hora de você votar lá na Câmara, você vai ter o preço. O preço vai ser, na próxima eleição não tem mais o meu voto. Tem o voto da oposição a você. E aí isso começa a mudar. E como esse deputado, que eu votei com ele durante um bom tempo. A hora que ele tomou uma decisão errada, na última eleição, eu já não votei mais com ele. E falei para ele, não vou mais votar em você. O meu voto você perdeu, você vai ter que tentar reconquistar, mas comigo você não tem mais. O meu, eu vou te falar daqui a pouco, o meu, cheguei, cobrei a ele, eu falei, olha, a segurança está cada dia pior. Cobrei feio a ele, tá? Ele me respondeu. Pois é. Aliás... E responde. Aliás, tem uma entrevista minha no YouTube com o general Pazuello, que foi... Muito boa, hein? Muito boa. Foi ministro da Saúde no governo Bolsonaro, na época da pandemia. E depois se elegeu, ele é um general de exército, depois se elegeu deputado, e eu converso com ele e essa entrevista está muito interessante. Ele esteve aqui em Teresópolis e ele diz por 2 vezes que Teresópolis só não tem hospital público, porque faltou gestão, e o turismo em Teresópolis só não é melhor porque faltou gestão. E é verdade, é a pura realidade. Ele fala isso. E ele é do PL também, é o mesmo partido do prefeito. Mas ele foi taxativo quando ele falou, faltou gestão, porque senão teria. Senão teria, exatamente. Na época da pandemia, o prefeito resolveu falar que não precisava de hospital em Teresópolis. Né? Eu fui para a rede social, fui no canal dele, falei, é absurdo, precisa. E era a oportunidade que Teresópolis tinha, porque tinha dinheiro para fazer. Tinha dinheiro para fazer. Mas aí ele resolveu, por não ser um bom gestor, apesar dele dizer que mas não é, ele resolveu dizer que não precisava. E como não precisava, a gente está vendo aí o caos que é a saúde em Teresópolis. Nós perdemos essa chance. Sim. Perdemos a chance. Bom, já encerrando esse nosso bate-papo, mas eu não posso deixar de falar do fake news. E o doutor Ricardo vai explicar para a gente sobre fake news e o que a gente já está vendo muito aqui em Teresópolis. Sim. Fake news. Fake news tem tomado conta, né, das eleições. Isso, infelizmente, tem acontecido e a tendência é cada vez isso crescer mais. E as pessoas muitas vezes também falam assim, não, fake news, eu não posso proibir fake news por questões, né, exatamente da liberdade de expressão. E eu realmente não concordo de maneira nenhuma com censura, de maneira nenhuma. Só que, assim, o cidadão precisa entender. E ele precisa entender o que é fake news e ele precisa buscar para saber. E se ele não sabe, ele precisa perguntar, ele precisa questionar. E não simplesmente sair divulgando, sair republicando isso. Né? E fake news, ela não é só você passar a mensagem falsa, ou seja, passar uma mentira. É você tirar de contexto ou você mudar de contexto uma mensagem verdadeira. Isso é fake news também. Né? Tipo, uma situação que aconteceu. Um político está respondendo por um crime, algo nesse sentido. Mas vai ver o que é. Às vezes não é nada absurdo, ou ele tem diversas provas comprovando que ele é inocente. Mas aquilo ali já virou motivo para sair divulgando como se fosse um ladrão disso, se fosse aquilo outro, fosse bandido, assassino e tudo mais, não é nada daquilo. Deixa eu te dar um exemplo de contexto para você entender o que o Ricardo está falando, tirar do contexto. Eu vou te dar uma frase, eu vou tirar a frase do contexto e vou jogar na internet. Eu não quero meu filho estudando nessa escola pela distância. Aí eu vou tirar eu não e vou deixar quero meu filho, vou tirar a distância também, e vou deixar quero meu filho estudando nessa escola. Só vou usar essa frase, mas a frase toda é eu não quero meu filho estudando nessa escola pela distância. E eu vou usar quero meu filho estudando nessa escola. Isso é o tirar do contexto. Exatamente. Você corta a frase inteira ou o tema todo e bota só aquilo que vai prejudicar a pessoa. Sim, é isso. E isso acontece demais na política, demais. Você corta essas informações, você pega só uma frase que o candidato disse, pega partes da frase que o candidato disse,
transforma isso num vídeo, joga na internet e todo mundo passa a acreditar naquilo ali. E compartilha. E compartilha, e sai compartilhando, e sai acreditando, e a história passa a ser completamente diferente, e todo mundo passando a acreditar naquilo ali. E aquele candidato é destruído por conta daquilo ali. O que a gente precisa ter muito em mente é a estrutura de campanha que muitas vezes faz isso. O que eu quero dizer com estrutura de campanha? Às vezes você pega uma campanha que tem uma estrutura gigantesca, só que o candidato dele é muito ruim. O candidato daquela campanha é muito ruim. Ele tem várias coisas que ele tem que responder, ele tem que fazer isso tudo, só que ele tem uma estrutura gigantesca. E você tem um outro candidato que não tem uma estrutura gigantesca, tem uma estrutura pequena. Só que o que ele tem a mostrar para a sociedade é muito bom. São propostas excelentes, são ideias muito boas, a história dele é muito boa. Mas, às vezes, algo que ele disse ali, esse candidato, ele vem fazendo, vem crescendo na campanha, vem fazendo isso tudo. A campanha gigantesca que tem por trás, que tem um candidato muito ruim, o que ela faz? Ela vai atrás daquele candidato bom. Pega uma frase, algo que ele disse, tira de contexto, e ela, com aquela estrutura que ela tem, que ela chega em tudo que é lugar, em questão de minutos, ela joga isso na internet e manda para todo mundo. E o que eu digo em questão de minutos? Ela tem um monte de gente trabalhando para ela na campanha para fazer isso. O trabalho do cara é esse, não tem outro. Né? É o que falou muito daquele gabinete do ódio e tudo mais, é isso. O trabalho deles é exatamente isso. Né? Você pegar e você vai replicando isso o tempo todo. E as pessoas passam a acreditar naquele corte. E não veem o todo daquele candidato, não veem a história toda daquele candidato, não vão buscar saber exatamente o que aquele candidato disse com aquela frase, né? E acabam destruindo a reputação de um candidato que poderia ser um bom político lá na frente, que poderia ganhar uma eleição e ser um bom político. E eles fazem isso, e a gente, como cidadão e como eleitor, o que a gente tem que fazer nessa situação? Buscar informações fidedignas disso. Um dos caminhos é a imprensa. Né? É um jornal sério, como aqui, né? Diário, um jornal sério. Ele vai atrás, ele vai buscar. Essa é uma situação. Com a internet, a gente também tem como buscar. Então, a gente vai buscar informações sobre isso. Processos judiciais. Hoje, os processos judiciais, por conta deles serem eletrônicos, isso facilita muito. Então, com o número do processo ou com o nome do candidato, você vai lá e vai descobrir o processo que está lá. Descobre e vai tudo. saber, exatamente. E aí você descobre. Aí você começa a mostrar para essas pessoas o seguinte: você pode fazer isso, mas isso daí só vai me fazer com que eu vá lá atrás e conheça mais aquele candidato e vote mais nele. Só que isso a sociedade tem que fazer, não tem jeito. Se ela não fizer, infelizmente, ela vai ficar na mão dessas estruturas que só divulgam fake news o tempo todo. O Marcos Habib está aqui com a gente, ele faz um comentário interessante e também perguntas, né? Duas perguntas aqui, mas o comentário dele foi muito interessante. E é verdade, Habib, é verdade isso. Ricardo Vasconcelos, candidatos podem deixar de apoiar um candidato à prefeitura para apoiar outro? Em Teresópolis está rolando isso. Isso, na verdade, muitas vezes você tem no próprio partido, na própria convenção do partido, no próprio estatuto do partido, se chama infidelidade partidária. Tá? Isso se chama. Mas, infelizmente, acontece muito. Tá? Isso tem acontecido. E, muitas vezes, por que isso acontece? Porque, às vezes, aquele candidato a vereador, ele queria que o candidato a prefeito montasse uma estrutura de campanha para ele. Né? Desse adesivo, desse isso, desse dinheiro, colocasse dinheiro na campanha, tudo isso, e não acontece do jeito que ele quer. Aí ele tenta ir para o outro lado, porque o outro candidato vai fazer isso. Mas isso, legalmente, isso é infidelidade partidária, e essa pessoa pode, se for eleita, pode até se tornar não inelegível, mas pode ter o mandato cassado pelo partido. Isso pode acontecer. Esse comentário aqui sobre a OAB, também acho isso, Habib. As instituições todas estão mortas. Quem tem se fortalecido é a OAB. Aqui no estado do Rio e em Teresópolis é verdade. É verdade. A nível do Brasil, eu não sei. Tinha um presidente na OAB aí, no passado, aí, comunista, o cara é um pilantrão. Ainda bem que saiu. Saiu, né? Saiu. Mas ele falou que a OAB está se fortalecendo, e realmente está. No estado do Rio, principalmente aqui em Teresópolis também. Aí ele fala: a Federação de Associação de Moradores está na mão do Valdir, presidente do Conselho Municipal de Saúde. A instituição acabou, né? Habib, eu sei que eu não sabia que estava na mão do Valdir, eu achei que estava na mão do ex-presidente ainda. Eu não sabia. E o Valdir é o eterno presidente do Conselho Municipal de Saúde. Verdade, É o eterno presidente. Ninguém tira ele dali, porque é interessante manter o Valdir ali. As pessoas, os prefeitos se interessam em mantê-lo, ele vai ficando ali.
Federação de Associação de Moradores não existe mais, e as associações acabaram, infelizmente. Doutor Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço a participação do Habib aí também, grande amigo. Na sexta-feira, o Jackson Vasconcelos, pai do Ricardo, vai estar aqui. Eu gosto muito do Jackson aqui no programa. Ele conhece muito de política, né? Porque meu pai não, mas conhece. Conhece? Conhece Nossa. muito. O cara viveu política a vida inteira e trabalhou e continua, né? Está lá em São Paulo, né? Continua, está lá em São Paulo, fazendo campanha lá em Taubaté. E orgulhosamente a gente vai ter o Jackson aqui como a Jovem Pan. Nós estamos cedendo o Jackson Vasconcelos para a Jovem Pan de vez em quando. De vez em quando, né? A gente cede o Jackson para a Jovem Pan. Mas ele vai estar sexta-feira aqui. E a semana que vem já é a semana da eleição. A gente vai ter os debates na sexta-feira. E na quarta-feira, o doutor Ricardo, a gente vai comentar sobre debates, não só na quarta-feira com o doutor Ricardo, na visão dele, mas a gente vai comentar também na segunda, e aí a gente vai entrar com esse assunto na segunda-feira. Então, na segunda-feira a gente vai comentar os debates, na quarta-feira com o doutor Ricardo, na visão dele, a gente também vai debater o debate. Bom, muito bom. Obrigado, Ricardo. Que agradeço. Vamos pro comercial, a gente volta já, cheio de notícias, e fique com a gente, o comercial não demora, a gente volta já. 2 assuntos importantes: as drogas que foram apreendidas em Teresópolis e o maluco que foi fazer cavalo de pau lá no Vale do Paraíso e quase matou. A gente volta já. Eleições 2024. Está chegando a hora de decidir quem será o novo prefeito. Debate da Diário TV. Os candidatos já foram convidados para apresentarem suas propostas e projetos no debate da Diário TV, em parceria com a OAB Teresópolis. Mário Tricano, Júlio Rocha, Alex Castelar, Beixan e Leonardo Vasconcelos. Direto da sede da OAB, com transmissão ao vivo da Diário TV no Canal 4, pela Rádio Teresópolis e também nas redes sociais. Dia 27, sexta-feira, a partir das 8 da noite. Debate ao vivo. Realização OAB Teresópolis e Diário TV. Apoio ACIAT e Observatório Social Teresópolis.